Boa noite, gente. Aqui quem fala é o professor Benedito Costa Neto e eu sou professor de vocês dessa disciplina de discurso jurídico. Então eu vou gravar esse vídeo para me apresentar, embora eu não gosto muito dessas apresentações muito formais, acho uma chatice, na verdade. Vou explicar um pouquinho o que é a disciplina e hoje eu já falo de alguns tópicos que a gente vai ver ao longo dela. É uma disciplina de 40 horas. Então eu já digo que é um tempo bastante curto, é um tempo curto para a gente ver tanto conteúdo, que é discurso jurídico. E essa disciplina foi feita especificamente, particularmente para o curso de Direito da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. E eu montei esse curso para vocês, uma vez que a minha área de pesquisa é justamente essa. Embora eu não seja advogado, não seja operador do direito, não seja profissional do direito, eu tenho lidado com direito já faz alguns anos e me interessei por esse assunto e pensei que as minhas pesquisas na área da linguística, na área da filosofia da linguagem, elas teriam interesse para vocês. Até pouco tempo não era muito fácil encontrar um professor que lidasse com esses dois assuntos, a linguística e o direito. Grande parte das discussões voltadas da linguística para o direito diziam respeito mais à gramática, e vocês devem encontrar aí no mercado alguns manuais do bom escrever jurídico, ou com dicas de como escrever bem no direito, etc. Geralmente são questões mais gramaticais. Vocês vão encontrar no mercado alguns professores, como a professora Maria Petri, o professor Bittar, que escreveram livros tentando um alongamento dessa discussão e uma profundidade um pouco maior sobre essa discussão, como que a linguagem é importante no direito. O professor Bittar é mais da área da semiótica, ele se coloca assim, a professora Maria Petri, eu não sei exatamente qual linha que ela segue, mas o livro dela, em particular, é um livro bastante interessante porque ela traz alguns conceitos que podem ser úteis para você que trabalha no direito ou pretende trabalhar no direito nos próximos anos. Então a discussão é bastante nova. Essa disciplina foi dada o semestre passado pela primeira vez. E embora a minha primeira turma não fosse exatamente cobaia desse conteúdo, porque esse conteúdo eu costumo trabalhar em outros lugares, principalmente em escritórios que eu atendo, escritórios do direito, há vários escritórios aqui em Curitiba que eu atendi e atendo ainda. Atualmente estou com 4 escritórios com os quais estou trabalhando e são discussões novas. E o semestre passado a gente deu um curso e nós fomos atropelados pela pandemia. A pandemia atrapalhou muito o andamento do curso o semestre passado, porque esse curso foi pensado, tinha sido pensado, é pensado para um contato presencial. Então, nós tivemos 2 aulas presenciais e todas as outras não foram presenciais. Então, eu tive que encontrar saídas para isso. Eu tinha pensado em trabalhar mais autores, foi possível trabalhar com a turma anterior 3 autores apenas, e eu tive que fazer alguns ajustes no meio do caminho. Eu tive que não apenas trabalhar com esses 3 autores, mas fazer uma ligação, evidentemente já tinha sido pensado uma ligação entre eles, puxar para a questão do discurso jurídico, e algumas coisas que ocorreram no semestre passado eu não gostei. Eu não gostei porque, como as aulas eram presenciais, a ideia era trazer para as turmas situações reais do direito, em que a gente pudesse aplicar com mais afinco, com mais profundidade, com mais atenção os autores que a gente tinha trabalhado, com os quais a gente tinha lidado. Eu creio que esse semestre a gente pode fazer alguns ajustes de novo, já com a experiência do semestre passado. Eu vou gravar para vocês as aulas sobre os autores de interesse dessa disciplina. Vou explicar por que eles são interessantes para o direito. E aí vai ser possível a gente marcar algumas aulas online para a gente encontrar e conversar sobre os assuntos que nos interessam, que são assuntos de grande importância.
pro dia de hoje no que tange o direito brasileiro. Infelizmente, eu não tenho estúdio em casa, esse aqui é meu ático, um local de lazer, mas foi transformado em estúdio, né? Aí volta e meia vocês vão ver a voz do meu companheiro lá embaixo, que também é professor dando aula, inclusive agora, vocês vão escutar o cachorro da vizinha, trator passando na rua, a minha rua, eu moro numa rua, tem duas obras grandes aqui do lado. Infelizmente, muitas vezes eu estou gravando aula e a gente vê uma série de vazamentos, assim, mas eu não tenho o que fazer, tá? E vocês devem estar vivendo isso também. Espero que vocês gostem de disciplina. O ano passado eu tive umas respostas muito boas dos meus alunos, algumas respostas também foram muito francas em relação ao andamento da disciplina, porque a gente teve, né, toda a situação da pandemia, das aulas remotas. E eu fiz um questionário no fim do semestre com os meus alunos e esse questionário foi muito bom para mim, para eu perceber o que nós precisaríamos, deveríamos melhorar em termos de conteúdo. E eu já avisei desde já tinha avisado os meus alunos também que os autores que nós trabalhamos nessa disciplina, eles não são autores fáceis. Nós temos um autor um pouquinho mais palatável, que vai ser o primeiro autor que a gente vai trabalhar, e os demais autores, eles não são fáceis mesmo. Mas, de todo modo, eu vou traduzir para vocês o que cada autor traz como questionamento e exatamente como que esses autores eles vão poder ser usados para a área do direito, porque eles não são da área do direito. Um desses autores vocês devem ter usado já em outras disciplinas, que é o Michel Foucault. E alguns alunos já me perguntam assim, pessoa, mas nós já vimos esse autor, por que nós vamos ver de novo? Nós não vamos ver de novo. Já deixo claro desde já que nós vamos ver uma outra faceta do Michel Foucault, que justamente é de um discurso que ele fez em 1969 e que ele marcou tão profundamente a história da filosofia da linguagem que ele é base de pensamento de outros grandes pensadores posteriores ao Foucault. Por exemplo, o Said, que utiliza o Michel Foucault para estudar as invenções, as criações ocidentais sobre o Oriente Médio, e nada mais, nada menos que a Judith Butler. Então, a importância do Foucault ela é muito grande, é um autor que é inesgotável, etc. Então, daí a importância de a gente estudá-lo. E eu vou introduzir dois autores que não são autores de leitura do direito. E por que eu vou fazer isso? Os outros autores do direito vocês já estudam com outros professores e que fazem discussões voltadas para o direito. Então, nós vamos lidar com outros autores que discutem algumas questões da linguística, principalmente, e eu vou trazer para a disciplina que vocês vão começar agora. E desde já eu queria esclarecer alguns pontos dessa disciplina, porque muitos alunos eles vêm para essa disciplina, eles se inscrevem na disciplina, pensando assim, puxa, discurso jurídico, eu vou fazer curso de oratória com o Costa. Não, ele não é um curso de oratória. Inclusive, o que a gente menos vai ver nessa disciplina é a questão da oralidade, como eu verbalizo o discurso jurídico na fala, na enunciação pela fala. Nós tínhamos um grupo de oratória na universidade. E esse grupo de oratória ele também foi atropelado pela pandemia. Porque o curso de oratória, o ideal do curso de oratória é que ele seja feito de forma presencial. E como nós não podíamos fazer o curso de oratória pelo contato, porque ele é um curso que aproxima as pessoas, ele ficou paralisado, ele ficou no ar momentaneamente. Nós queremos voltar com esse curso, esse grupo de oratória, que era um curso de extensão. Alguns escritórios me contratam para oratória, mas aí o curso, eu tenho tentado fazer algumas aulas online com alguns profissionais e tenho atendido também nos escritórios, né? Mas com todo o cuidado do mundo, aí você tem que usar máscara. E como é que a pessoa vai fazer um curso de oratória com máscara, né, gente? Isso é um problema. Mas voltando um pouquinho sobre o que eu estava falando, discurso jurídico não necessariamente é o que nós falamos.
Quando nós falamos em discurso, nós estamos pensando em qualquer tipo de enunciação, que ele venha da boca, da fala ou da escrita. E, obviamente, a área do direito é uma área que é pura linguagem. Então, por exemplo, agora há pouco eu falei da professora Maria Petri, né? A professora Maria Petri comenta que quando a gente fala em direito, a gente pensa em direito, a gente fala em discurso jurídico, a gente pensa em discurso forense, talvez a primeira ideia que venha à cabeça é de um profissional do direito verbalizando alguma coisa, defendendo alguma coisa, fazendo uma sustentação. Inclusive tem um nome, sustentação oral. Mas não, nós temos a sustentação oral, de fato, mas há uma vastidão de produção escrita sobre o direito, uma produção textual do direito que é imensa. E a professora Maria Petri, ela comenta o seguinte, que o direito, a linguagem no direito é tão importante que ela não se dá apenas pela linguagem falada, né, numa sustentação oral, e pela linguagem escrita, que é aquilo que eu escrevo e hoje eu digito. E que nas audiências hoje quase tudo é digitalizado. Nós temos a, a própria situação de o advogado, de a advogada, usar uma determinada veste, que ela é importante no meio jurídico. Então, vocês já devem ter visto situações que uma advogada foi proibida de entrar num fórum, não sei aonde, numa audiência, porque estava usando um macacão, ou calça comprida, ou bermuda. Já aconteceu uma vez, uma advogada estava usando uma bermuda, as mulheres usam bermuda. E ela foi proibida de entrar num lugar do direito, né? Numa casa em que o direito é sagrado. Então nós temos a vestimenta, da mesma forma que nós temos o gestual. Então todas essas situações de linguagem, elas são importantes no direito. Volte e meia eu vou falar de alguma delas em particular, mas essa disciplina, ela visa discutir o discurso jurídico. Então eu vou começar a comentar com vocês o que nós não vamos ver. Eu vou falar disso, mas não é o objetivo da disciplina. Então, eu não vou falar para vocês, por exemplo, de gramática. Obviamente que a gramática é importante no curso do direito, né? Embora nós tenhamos todo um discurso hoje da linguística, da importância, é importante mesmo, da gente verificar as variações linguísticas que há na fala, na escrita. Nós temos toda uma questão de gênero, de escrita, que é importante também trazer à tona. O texto jurídico, ou o gênero forense, se você preferir, ele tem as suas especificidades. Ele precisa de norma, ele precisa de norma escrita, ele precisa de outras normas da gramática, como a pontuação, a concordância, a regência. E a linguagem jurídica escrita, tem uma aula inteirinha que eu explico isso para vocês, tá, mais para frente. Ele não foge da norma, seja a norma padrão, ou norma culta. Daqui a pouco, outra hora, eu explico para vocês a diferença entre padrão e culta. E a área do direito, ela não prescinde desses conhecimentos, desses usos. Muito pelo contrário, ela é uma disciplina do saber, é uma área do saber extremamente convencional e extremamente tradicional. Embora, hoje em dia, isso tem sido quebrado bastante no fazer jurídico diário, tanto pelos advogados, quanto pelos juízes, os desembargadores, os procuradores, enfim, outros operadores, outros profissionais do direito. Então a tendência agora é que aquela linguagem rebuscada, antiga do direito, ela seja suavizada por novos usos. Eu vou falar disso, a gente não vai poder fugir desse assunto, obviamente, mas isso não é o objetivo da disciplina. Então nós temos outras situações que são importantes para a gente discutir. Primeiramente, como eu falei antes, é ter em mente que direito é pura linguagem. O direito ele não pode fugir dessas linguagens, a falada, a escrita e as outras linguagens que nós temos, o gestual, a roupa, etc. Ou outras situações que o operador do direito vive no seu dia a dia. Depois a gente vai discutir aqui o que é o discurso. Então, como eu falei antes, o discurso é qualquer coisa enunciada. Qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que eu escreva é um discurso.
Mas por que raios então a gente vai discutir o discurso? O discurso é qualquer coisa que eu falo, qualquer coisa que eu escrevo. Porque o discurso é pelas teorias mais atualizadas da linguística, da filosofia da linguagem, ele não existe por si só. Nenhum discurso é neutro, todo discurso tem um conteúdo, ele carrega um conteúdo. E ele justamente carrega esse conteúdo, ele tem um conteúdo interno, muitas vezes não visível, que eu não vejo naquilo que está escrito, porque ele é feito de uma pessoa para outra. Ele é feito de um sujeito para um outro sujeito. Não existe fala humana, a não ser que seja gramática ou dicionário. Não existe fala humana que ela não verdadeira, concreta, como diz o Bakhtin, fala humana concreta, que não seja feita de uma pessoa para outra. Então, é sobre essa fala, é sobre esse conteúdo, é sobre esse sujeito A que conversa com o sujeito B, é sobre isso que nós vamos discutir. Eu queria dar alguns exemplos para facilitar, para não ficar muito assim numa teoria. Então, uns exemplos bem básicos, né? Então, vamos pensar assim na ideia de bem para o direito, né? Então, assim, se eu tenho esse celular é um objeto, ele me pertence. Então, eu tenho essa casa me pertence, é minha. Né? Há um objeto físico aqui, embaixo de cujo teto eu vivo. Se eu tenho um terreno na praia, esse terreno me pertence legalmente. Né? Existe um documento num cartório que diz que esse terreno é meu, porque eu comprei. Essa ideia de bem, ela não veio, ela não chegou até nós, ela não chegou ao direito brasileiro do nada. Ela surgiu em algum lugar. Ela é uma ideia bastante interessante. A ideia de bem que nós temos hoje é uma ideia totalmente diferente daquela ideia de bem que havia na Idade Média. É uma ideia totalmente diferente de bem daquela que eu tinha no mundo antigo. E no caso do direito em particular, houve algumas situações durante a Idade Média e no alvorecer do mundo moderno que fizeram com que nós pensássemos numa ideia de bem, numa ideia de posse, que mudou a noção do direito e a relação das pessoas com seus objetos pessoais, com aquilo que ela tem. Em alguns lugares do mundo você nem pode ser dono da sua casa, talvez isso exista ainda. Em alguns lugares do mundo você tem que ser dono da sua casa. Em alguns lugares do mundo, aqui no Brasil, por exemplo, grande parte da população não é dona de nada. Talvez só do seu próprio nome, do seu documento, porque ela não teve condições financeiras de ter acesso a um bem. Tudo isso que eu falei, ele vem de algum lugar. Isso é o discurso. Então, quando nós enfrentamos no direito uma situação ligada ao bem, nós estamos enfrentando toda uma arqueologia do discurso que lida com essa situação do bem físico, que nos pertence. E outras situações, você pode ter um cachorro. E atualmente as pessoas não têm gostado muito da palavra dono, dona do cachorro, né? Falam tutor ou qualquer coisa. Eu acho isso um pouco estranho. Eu tenho um cachorro e ele é meu, eu sou dono dele. E para mim, eu adoro meu cachorro, sou apaixonado por ele. Mas ele é um cachorro. Mas essa mudança recente que houve entre a ideia de ter o cachorro como posse, de ser dono do cachorro, e a ideia de você ser um tutor do cachorro, e muita gente, você deve ter cachorro, muita gente diz assim, ah, meu filho, minha filha, né? Eu falo isso para minha gata, eu chamo a minha gata de minha filha. Ela é uma mudança cultural, que é um dos pontos que a gente vai ter que estudar também nessa disciplina. Quais são as mudanças culturais que atravessam o discurso jurídico? Que ele não é único, ele não é congelado no tempo, ele muda. E outras situações, eu falei do bem, né? Falei da casa, do cachorro, mas algumas situações bem interessantes para a gente discutir na área do direito. Por exemplo, a noção de uma branquitude, uma noção de uma negritude, uma noção de um mundo falocêntrico ou um número heteronormativo, ou um mundo que é dominado pelo poder masculino. O direito, ele é tributário dessas discussões todas.
E o direito é um resultado dessas grandes forças sociais que discutem a branquitude, a negritude, o feminismo, discutem os movimentos LGBT, discutem a noção de bem, discutem a noção de relações internacionais, discutem as relações de tributação de produto, discutem as relações de afinidade com outra pessoa. Eu posso ser casado com uma pessoa durante 20 anos e não conhecer essa pessoa muito tão bem quanto eu imaginava. E na separação isso vai aparecer. Então, quem trabalha com esse direito familiar, o direito de família, vai enfrentar essas situações no dia a dia. As noções de casamento, divórcio, as noções de namoro, de relação de fato, todas essas questões o direito absorveu de algum lugar. E já eu digo de antemão que o direito é meio lento para absorver essas discussões. Então o direito demora muitos anos para absorver uma questão que ela é discutida já há décadas. Veja a situação da mulher. A situação da mulher, ela mudou com o tempo. A mulher conseguiu o direito de votar, ela conseguiu o direito de se separar, ela conseguiu o direito, inclusive, de punir um companheiro que foi violento com ela. Em algumas situações, a família consegue punir um sujeito que assassinou a mulher, e antigamente o direito ele podia ver esse assassinato como um direito de honra. Isso não existe mais. Essas situações da igreja, da mulher, da comunidade LGBT, da comunidade negra, a noção que a gente tem de direito do mar, direito marítimo, direito tributário, direito penal, etc., tudo isso é o resultado de uma rede de discursos. E são esses discursos que eu quero discutir com vocês. Como que, por exemplo, uma lei foi promulgada? Como que uma lei foi discutida? Como que a gente chegou à Lei Maria da Penha, por exemplo? Como que nós chegamos a uma situação de pensar a herança? Ou como nós chegamos na situação de punir diferentes tipos de crime, inclusive o assassinato? Por que nós diferenciamos roubo de furto, de assalto, etc.? Essas questões são questões discursivas e elas não vieram do nada, elas vieram de algum lugar. E no direito há uma quantidade gigantesca de vocabulário. Eu anotei aqui alguns de um texto que eu estava lendo esses dias. Teoria dos precedentes, demandas repetitivas, a própria jurisprudência, os seus vários sentidos, os vários sentidos que eu tenho para a jurisprudência, súmulas vinculantes, as decisões monocráticas, as decisões de colegiado, o ordenamento jurídico e outras expressões que são do latim, ratio decidente, obter dictum, a questão da interpretação no direito. E hoje, como nós somos tributários de outras redes discursivas sobre o direito, a alemã, a italiana, a francesa, a americana, e eu discuto as diferenças entre civil law e common law, eu começo a discutir alguns termos em inglês, por exemplo, treat like cases alike. Já ouviu falar disso? Distinguishing, que pode ser ampliative ou restrictive, e outras coisas que a gente vai discutir. Isso que eu não vou ensinar não, tá? Vocês perguntem lá para o seu professor de direito comparado. Mas todo esse vocabulário, toda essa situação, ele não é neutro. Ele traz consigo, ele traz no seu bojo, né, se você preferir, uma grande, antiga, complexa, muitas vezes, discussão e uma rede de sentidos muito particular que nós vamos ver nessa disciplina. Então, algumas situações que nós vamos verificar aqui. Por exemplo, existe diferença quando eu falo em gramática, né, que é uma norma que a gente precisa saber. Existe uma diferença quando eu falo de gramática e quando eu falo de texto. Texto e gênero. Agora há pouco eu usei a palavra enunciação. E nós vamos falar muito de discurso. Estou com uma colinha aqui embaixo, tá? Nós vamos dar exemplos de questões discursivas no direito, então. Eu vou falar de um autor e vou trazer um exemplo para vocês, principalmente da minha experiência com o direito.
E, fundamentalmente, a gente vai falar da relevância da área de humanas para o direito, que muitas vezes ela fica de lado. Isso vai ser uma decisão de vida que você vai ter que tomar se você pretende lidar com questões mais técnicas do direito ou se você vai lidar com questões menos técnicas do direito e mais conceituais do direito. Você vai ter que fazer uma escolha. De todo modo, mesmo que você escolha trabalhar numa área do direito mais técnica ou mais tecnicista, você vai ter que enfrentar algumas discussões. Há algumas sentenças, a palavra decisão é um problema, né? Há algumas sentenças, há alguns pareceres, há algumas decisões do STJ, do STF e tal, que você vai ter que discutir, que você vai ter que ler e você vai ter que explicar para o seu cliente o que exatamente o Gilmar Mendes, o Celso de Mello, o Fux, o Toffoli estão falando. E por que eles chegaram a essa conclusão? E o direito, ele é uma área bem aberta. Seria muito bacana, seria muito fácil, ou seria muito proveitoso para o operador do direito que o direito fosse uma área mais fechada, que uma decisão levasse a outra, que houvesse um caso parecido com o outro caso, o caso A parecido com o caso B, e a sentença do juiz aqui fosse igual a essa, mas ela não é. E ela não é por uma série de fatores que nós também vamos discutir nessa disciplina. Porque o direito ele não é desligado, desvinculado, desapegado da realidade que o cerca. Então, há decisões políticas no direito, há decisões que são pessoais no direito. Então, muitas vezes há casos extremamente parecidos, eu não vou dizer iguais, eu não acredito nessa igualdade, eu acredito numa semelhança, mas que provocam muitas vezes sentenças opostas, às vezes pelo mesmo julgador, às vezes pelo mesmo colegiado e às vezes por colegiados ou por julgadores muito próximos. Então a gente vai verificar, tentar respostas para isso. Por que isso acontece? Uma outra questão é assim: se a gente vai discutir, por exemplo, a situação da mulher no direito, né? A gente precisa fazer uma busca da ideia de mulher, da ideia do feminino, da ideia do ser mulher, perante, de acordo com o texto legal. Então, há vários autores que podem nos ajudar. Então, Nietzsche, por exemplo, ele fala de um escarafunchar, de um investigar, de um verificar o que ele chama de baixos fundos. Talvez fosse nos porões do pensamento, talvez fosse nos porões do saber, talvez fosse nos porões do discurso que nós temos ali algumas ideias, alguns pensamentos, algumas visões, alguns conceitos que a gente precisa buscar. E, por vezes, não é no presente, é no passado. Então, alguns pensadores, por exemplo, da nova história, da sociologia, da antropologia, da filosofia da linguagem, da psicanálise, eles vão nos ajudar nesse processo de busca, nesse escarafunchar os baixos fundos no sentido nietzscheano. O Pechet, é o primeiro autor que nós vamos ver, ele fala que todo discurso é ao mesmo tempo uma estrutura, então uma estrutura linguística, que está inserida dentro de um contexto. Então ele diz assim, todo discurso é uma estrutura que tem um acontecimento e nós não podemos fugir desse acontecimento. Desculpa, meu telefone está tocando. Então nós vamos ter vou ter que desligar. E agora vai ter que tocar, tá? Aguente um pouquinho. Então nós vamos ter uma situação que é de investigar o acontecimento para a gente verificar o que a estrutura nos traz de sentido. Nós vamos ter o Michel Foucault, que fala não só do jogo de poderes, vocês já devem ter visto isso em alguma disciplina, principalmente quando Foucault fala em micropoder, mas sempre pensando numa relação de poder entre um ente e o outro. E o Foucault também fala numa rede de dispositivos, numa rede de dispositivos de controle do poder. Então, é muito interessante verificar o Foucault como ele pensa nesse aspecto. Outro autor que nós vamos trabalhar é o Bakhtin.
E o Bakhtin pensa não apenas no gênero de escrita, no gênero de fala, como o Bakhtin também traz uma discussão muito interessante sobre essa relação do sujeito com a sociedade, a relação de poderes e o que ele fala, de onde vem o que ele fala. Esses autores todos, não só o Péchet, o Bakhtin, o Foucault, mas outros autores importantes também, por exemplo, o Deleuze, que está aqui do lado, Lacan, enfim, Derrida, eles têm uma visão sobre o que nós falamos, crendo que aquilo que nós verbalizamos não é nosso, é a voz alheia, é aquilo que nós tomamos emprestado de algum lugar, às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. Ou seja, às vezes nós usamos o discurso do outro de forma aspeada, sabemos que estamos usando, e às vezes nós não sabemos que nós estamos usando porque nós já incorporamos o discurso do outro. Todas essas questões dizem respeito ao discurso. Eu tentei dar uma resumida aqui no que a gente vai ver nessa disciplina, mas o objetivo central da disciplina é que a gente verificasse, tá? Primeiro, o que os autores da linguística, da filosofia da linguagem estão pensando sobre o discurso. Depois, como que nós podemos usar isso no direito, né, que nos interessa? Nós não somos da medicina, não somos da área de letras. Depois, que tipo de ferramentas que a gente vai poder usar tanto no meio acadêmico, no final do nosso curso, ou para quem pretende uma carreira de professor, tanto quanto quem não pretende a carreira acadêmica, não pretende a carreira de professor, mas pretende atuar como um operador, um profissional do direito lá fora, fora da universidade. Como é que nós podemos utilizar esses discursos no nosso dia a dia? Uma coisa muito interessante que tem ocorrido comigo nos últimos anos, eu tenho 2 clientes atuais que estão nessa vibe, que é assim, o escritório me chamou para cuidar de questões gramaticais. Tudo bem, nós vamos lá e fazemos uma avaliação gramatical, nós fazemos um curso, preparamos os profissionais para uma escrita adequada, né, gramaticalmente adequada. E a gente acaba discutindo outras coisas e caímos sempre nessa questão discursiva, porque é ela que vai assim abrir os nossos horizontes, muitas vezes, casando com outras disciplinas que vocês também já fizeram e vão fazer, para que a gente possa ter uma visão mais ampla do funcionamento do direito mesmo. Espero que vocês gostem da disciplina, espero que ela traga ferramentas para você pensar o direito, não só o direito de uma forma histórica, pensando numa arqueologia, como diz o Foucault, mas pensando no direito hoje. O que nós podemos fazer para melhorar o nosso trabalho efetivamente no dia a dia? Como é que a gente pode ter um entendimento mais amplo das questões do direito e que atravessam o discurso do direito? Bom, pode me chamar de Costa, de Benedito se você quiser. Eu vou pedir para vocês só que a gente possa fazer um grupo de WhatsApp no caso de a gente precisar conversar mais rapidamente. O WhatsApp tem sido um excelente aliado nessa disciplina. Sempre vou colocar para vocês o conteúdo no AVA. Então tem lá um roteiro de aula, vai ter o link desse vídeo aqui. Você pode se inscrever no meu canal do YouTube, todas as aulas estão lá, são aulas abertas. E você tem o meu contato do WhatsApp quando você precisar falar comigo, tá bem? Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem e fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Talvez de algumas disciplinas. Alguns colegas seus devem me conhecer, já tiveram aula comigo, vocês podem ter referências. Se vocês precisarem, eu posso dar as referências também dos escritórios que eu já atendi ou para os quais eu já trabalhei, se você se sentir à vontade. Não fique com dúvida. Se você tiver dúvida sobre algum autor, se você tiver alguma leitura em paralelo, se você quiser discutir uma outra coisa, se você quiser sugestões de livros, aqui em casa tem 3 bibliotecas, tem 5.000 obras para você ler, atualizar. Todo dia chega livro em casa, tá?
todo dia está chegando o livro em casa e tem bastante coisa aqui para a gente poder ler e fazer uma leitura profunda e bonita dessa questão toda. Uma felicidade estar aqui com vocês. Fico sempre feliz de ver as minhas turmas cheias, tá? É uma optativa que tem mais alunos do direito, eu acho, do RI, e fico bem feliz com isso. Fiquem bem, cuidem-se.